Fluminense acerta com o volante e essa notícia vai deixar a torcida do Fluminense muito feliz. A notícia vai empolgar muito a galera. Também temos uma notícia muito importante para passar sobre as eleições do Fluminense chegando, se aproximando, e temos uma notícia muito importante confirmada aí para o pleito, tá? Então, duas pautas aqui bastante importantes sobre o Flu. Para trazer nesse vídeo, já convido você a ficar comigo aqui até o final para ficar muito bem informado sobre tudo que está acontecendo no nosso clube. Valeu? Antes da gente começar o vídeo, eu só quero pedir para você deixar o joinha aqui embaixo do vídeo. Tem um botão aqui, ó, do like. Se apertar esse botão, você vai dar uma moral absurda pra gente que está aqui diariamente produzindo conteúdo sobre o Fluminense para você, tricolor, trazendo as principais notícias da grande mídia, da mídia independente, fazendo lives, trazendo análises, debates, também muitas oportunidades de mercado, um momento aí de mercado da bola agitado. Então, a gente conta com a sua ajuda, conta com o seu apoio, deixando o joinha aí para deixar a gente muito forte, continuar fazendo esse trabalho aqui para vocês. Valeu? Vamos lá, galera. A primeira notícia aqui que eu quero trazer para vocês e também dar uma debatida é sobre as eleições no Fluminense, né? A gente sabe que tinham três pré-candidatos, né? Vamos botar dessa maneira, ao pleito que vai ser no dia 26 de novembro, cai num sábado, tá? Não vai ter voto online, tem que ir lá em Laranjeiras votar. Vai cair num sábado, e a gente sabe que o presidente Mário Bittencourt está querendo a reeleição, vai concorrer à reeleição, e a oposição não conseguiu se unir e vão ter duas chapas, né? Antes tínhamos três pré-candidatos, Ademar Arraes, Rafael Rolim e Marcelo Souto. Eles falavam muito, né, em união da oposição para derrubar o Mário Bittencourt, que é o atual presidente, mas isso não aconteceu. O Ademar Arraes retirou a sua candidatura, alegando interesse em fortalecer essa união da oposição, tipo, vou tirar minha candidatura para ver se agiliza essa união. Não aconteceu, ainda assim teremos duas chapas contra Mário Bittencourt, duas chapas de oposição e uma chapa de situação, que é a chapa do Mário, tá? O Fluminense tinha um prazo para homologação das chapas. O que, que é isso? Para você concorrer a presidente do Fluminense, você tem que conseguir 200 assinaturas de sócios proprietários ou contribuintes titulares, tá? Não pode ser dependente. É, você tem que conseguir essas 200 assinaturas para registrar, né, homologar a sua chapa. Essas assinaturas são basicamente os futuros membros do Conselho Deliberativo. Você tem ali, desses 200 nomes, 150 vão compor o conselho e 50 serão suplentes. Importante que os 15 primeiros nomes, né, os 15 cabeças assim da chapa, vamos botar assim, podem ganhar uma vaga no Conselho Deliberativo. Se um candidato A, por exemplo, ganha a eleição e não ganha por capote, que é quando ele tem mais que o dobro de votos do segundo colocado, se isso não acontecer, o segundo colocado, os 15 primeiros da chapa do segundo colocado, estão no conselho, para ser uma oposição, uma espécie de oposição dentro do conselho, para o conselho não ser todo da situação da gestão, certo? Então, os três tinham que apresentar esses 200 nomes. Mário Bittencourt foi o primeiro a conseguir a homologação da sua chapa. Notícia que sai é que ele teve ali mais de 20 inconsistências, mas conseguiu corrigir todas a tempo, tranquilamente, e foi o primeiro a ter a sua candidatura confirmada, concorrendo ao pleito, tá, do dia 26. Depois, quem foi lá homologar foi o Rafael Rolim, tá, por volta das 13h45 de ontem. Eu sei esse horário porque vai ser relevante para uma coisa que eu vou falar aqui depois. 13h45 de ontem, tentaram essa homologação dele, da chapa dele. E às 6 horas, o Marcelo Souto foi lá buscar a sua homologação. Só que o que acontece? Tanto o Rafael Rolim quanto o Marcelo Souto tiveram mais de 40 inconsistências. Beleza? 40 inconsistências que precisavam ser resolvidas, senão não iriam conseguir concorrer. O Mário Bittencourt concorreria sozinho e, enfim, a tendência é que fosse reeleito com muita facilidade, né? Além de ter o conselho todo para ele, porque não teria oposição. E aí viralizou na internet ontem um vídeo, tá, de um sócio do Fluminense chamado Mauro Borim, que é da chapa do Rafael Rolim, apoiador do Rafael Rolim. Ele disse que foi lá para fazer a homologação da chapa do Rafael Rolim e estava revoltado por conta de um problema que estava rolando, que era o seguinte, basicamente, tá? O Mário Bittencourt homologou a chapa dele antes, então tudo certo. Quando ele entregou, Mauro Borim, palavras do Mauro Borim, tá? Quando ele entregou a, a, os nomes
da chapa do Rafael Rolim lá no Fluminense, ele teria perguntado essa questão das inconsistências. Se o nome que tiver na chapa dele tiver na do Mário Bittencourt, o que acontece? Foi informado a ele que, como a do Mário já está homologada, o nome não ia mudar nada para o Mário Bittencourt e o nome não iria poder contar para a de Rafael Rolim. Só que, segundo alegações desse sócio, o que aconteceu? Ele foi lá homologar a chapa dele, Marcelo Souto chegou depois e apresentaram-se inconsistências de nomes que estariam tanto na chapa de Rolim quanto na chapa de Marcelo Souto. E com isso, queriam, né, o Fluminense queria que esses nomes que foram frutos de consistência fossem excluídos das duas chapas. Porque o que acontece? A regra no Fluminense é, caso nenhuma chapa esteja homologada ainda, o nome que tiver nas duas não pode contar para nenhuma das duas, né, para não haver favorecimento. Só que como a do Mário já estava homologada, não mudaria nada para ele. Então, se essa inconsistência fosse fruto de um nome que já está na do Mário, e, por exemplo, no do Rafael Rolim também, como o Mário já tinha homologado a chapa dele, o nome seguiria para o Mário e não para o Rolim. Mas no caso de Rafael Rolim e Marcelo Souto homologarem ali ao mesmo tempo, vamos colocar assim, com o mesmo nome, por exemplo, Felipe Capuano está nas duas chapas, Felipe Capuano não poderia estar em nenhuma das duas, ele seria cortado das duas chapas e eles teriam que buscar cada um, né, um nome diferente ali para compor esses 200 que estivessem faltantes, tá? Só que a alegação dele é que ele chegou para homologar antes, 13h45, e Marcelo Souto chegou às 6 horas. E basicamente a regra não valeu igual para o Mário. Essa é a alegação do Mário Borim, tá? Que simplesmente os nomes que estavam na chapa dele não foram homologados e tiveram problema com nomes que estavam na chapa do Marcelo Souto, que teria chegado depois. E, enfim, pela regra que valeu para o Mário, deveriam ser homologados para o Rafael Rolim e não deveriam ser excluídos, porque ele chegou antes do Marcelo Souto, não chegaram ao mesmo tempo, certo? Vi muita gente alegando de que a homologação no clube é feita ao final do dia, apenas. Então, assim, fica aí esse questionamento meu, é realmente um questionamento, não sei como é que funciona. Mas se a homologação é feita de maneira única ao final do dia, ou seja, eu chegar às 8 da manhã da sexta-feira, dia 18 de novembro, ou eu chegar às 10 da manhã, ou eu chegar meio-dia desse mesmo dia, 18 de novembro, sexta-feira, vai contar como a mesma coisa, porque essa homologação é feita até, sei lá, 6 horas da tarde, por exemplo. Quando dá 6 horas da tarde, eles pegam tudo o que levaram no clube e aí começam a analisar os nomes para homologar. Se for isso, o Mauro Borim está errado, e, enfim. Se tiver isso no estatuto, essa regra valer para todo mundo, beleza, segue o jogo. Agora, se não, se for por ordem de chegada mesmo, então cheguei 8 horas da manhã, homologuei minha chapa, pedi homologação no caso, né? Consegui, pronto, tá resolvido, e sei lá, fulaninho de tal chegou 6 horas da tarde e tentou homologar a dele, e a minha já está homologada, aí é uma denúncia muito grave que ele fez. Uma denúncia muito grave de que o Fluminense estaria, né, tentando impedir aí, atrapalhar as chapas de oposição a conseguirem essa homologação. Fato é que os problemas foram resolvidos já, tá? Tanto o Rafael Rolim quanto o Marcelo Souto confirmaram a homologação de suas chapas, estão aí certíssimos no Fluminense, enfim, vão concorrer à eleição no dia 26, tá? Tudo certo. Rafael Rolim confirmou no Twitter, Marcelo Souto também teve sua confirmação, vi lá na Netflu, tudo certo. Vão concorrer, os problemas foram resolvidos, mas fica aí o registro dessa grave denúncia feita pelo Mauro Borim, sócio do Fluminense. Tá. Agora vamos lá, segunda notícia, que é a notícia que mais anima ali a torcida, né? Resultado de eleição é um pouco mais, eu particularmente acho um pouco mais chato, mas é importante, né? Enfim, para a instituição, né? Rumos aí do Fluminense. Agora, uma notícia muito importante é que o Fluminense conseguiu fechar com o volante, né? Uma notícia que muita gente queria ouvir, estava ansiosa, né? A gente viu a renovação do Germancano ontem e vi muita gente questionando, né? Até a gente já questionou aqui no canal diversas vezes, né? Pô, se você vai dar um salário tão alto, por exemplo, para um Felipe Melo, por que não renovar com um André, renovar com um João Arias e dar uma valorização salarial para eles, pagar um salário maior? Bom, aparentemente é isso que está acontecendo, porque o GE trouxe a informação de que o Fluminense conseguiu renovar o contrato do André, tá? O volante André, que tem muito assédio de clubes europeus, renovou o seu contrato até o final de 2026. O contrato anterior dele já era longo com o Fluminense, até o final de 2025. O Fluminense conseguiu uma prorrogação até o fim de 2026
vai ter aumento na multa, vai ter aumento salarial para ele. Então, assim, jogador valorizado aí pelo clube e a tendência é que fique aqui por mais tempo. Foi promessa do Mário Bittencourt pro Fernando Diniz manter ali a espinha dorsal, manter André, manter John Arias, manter Nino, né, manter essa galera aí para o ano de 2023, para o treinador poder, né, estar possibilitado aí de fazer um bom trabalho. Considero um acerto, tá? É, enfim, às vésperas de eleição, mas também vai fazer o quê? Melhor fazer do que não fazer, né? Eu acho muito bom esse momento de eleição, e aí as coisas boas começam a acontecer. Mas é isso, assim, o André tinha que renovar o contrato mesmo, tinha que ser valorizado. O André tá entrou na pré-lista do Tite para a Copa do Mundo, 55 nomes, o André tá lá. O André tá na seleção do Brasileirão desse ano. O André foi revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, vem jogando muito, vem sendo um dos principais jogadores do Fluminense já desde que virou titular lá em 2021. Então, assim, notícia maravilhosa, perfeita, tá, para o Fluminense. Não tem muito o que falar nesse sentido. É o que a gente quer. É o que a gente quer. O André tem que renovar o máximo de tempo que puder, tem que ficar aqui o máximo que puder, porque é um jogador muito acima da média. Então, ele mesmo que saia do Fluminense um dia, o Fluminense vendeu por muito. Cara, vai ser muito difícil de repor o André. Porque um jogador do nível do André, no nível que ele apresenta hoje no futebol brasileiro, o Fluminense, infelizmente, não tem posição no mercado para conseguir contratar. O Fluminense não consegue se portar no mercado para contratar um jogador desse nível. Tá? Esse tipo de jogador só vai jogar aqui se o Fluminense contratar ele como uma promessa sul-americana, uma promessa de algum lugar ele se desenvolver aqui, ou se ele subir da nossa base. Porque ir no mercado para pagar, vou comprar um jogador para ele assumir a posição do Fluminense, posição ali de camisa 5, né, embora o André use 7. Não vai jogar o que o André joga. Não vai jogar. O André hoje é um dos melhores, é o melhor volante do país, é o melhor volante da América do Sul, e é um volante de grandíssimo nível até para a Europa. É um cara que, assim, de verdade, eu acho que vai ser uma venda do Fluminense para um gigante europeu em que ele já chega jogando, em que já vai chegar jogando. Então, assim, essa renovação é boa, valoriza o jogador e faz com que o Fluminense também se posicione melhor no mercado, mais tranquilo, para quando chegarem propostas, poder, né, negociar melhor e vender o André por um preço mais aceitável, né? Porque o que a gente tem visto de venda do Fluminense nos últimos anos, né, Luiz Henrique, o próprio Matheus Martins, tem sido uma coisa deplorável, né? Jogadores saem por preços ridículos, a preços de banana aqui no Fluminense. Né? Se bem que eu vi, né, o pessoal reclamando que lá no Catar o mamão é R$ 65 a unidade de mamão, né? Então, assim, comparar o jogador do Fluminense com o preço de fruta não tá dando mais, né? Que a fruta tá mais cara. A fruta tá mais cara que os jogadores do Fluminense. Enfim, fica aqui o desabafo, a indignação. Mas é isso, notícia muito boa. André, né, fechando com o Fluminense, renovando até 2026, tendo aumento na multa salarial dele. Excelente notícia. Pro Tricolor, agora você vai, ó, lá embaixo deixar o seu comentário. Gostou dessa notícia da renovação do André? Por quanto que o Fluminense tem que negociar o André ou não tem que negociar o André inegociável? Solta a voz aí. Se você tiver direito a voto no Fluminense, deixa aí, comentário. Vai votar em quem na eleição do dia 26? Importante, tá chegando esse dia aí. Mesmo que você também não tenha direito a voto, fala aí qual candidato que você acha melhor para o Fluminense. Vamos trocar essa ideia, valeu? Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.